Fala, doctors, tudo bem com vocês? Então, tô aqui para fazer mais um vídeo, né, para orientação, né? A gente hoje vai falar sobre tratamentos odontológicos para pacientes acamados, pacientes idosos, PNE e idosos debilitados, né, com doenças sistêmicas, todos aqueles pacientes que não conseguem ir até o consultório para fazer o seu tratamento e aí precisa de cuidados odontológicos em casa, tá? Então, aí eu trouxe para vocês umas dicas, né, para poder fazer esse atendimento domiciliar do home care, tá? E para que vocês saibam como orientar, né, os familiares ou o cuidador de idoso ou o auxiliar de enfermagem que estiver com aquele paciente ou com o enfermeiro, né? E tudo que tiver que fazer para deixar aquele paciente o mais confortável possível e o cuidado odontológico. Vou pedir desculpa para vocês que vai ter alguns barulhos durante o vídeo de carro passando, gente falando. Eu tô em casa, não tô no consultório, então faz parte, né? Bom, o primeiro tópico que a gente precisa falar, né, é que, como eu indiquei já, são para pacientes idosos, né, pacientes com comprometimentos sistêmicos ou PNE, idoso debilitado que não consegue se movimentar, né, deambular e ir até o consultório para fazer o seu tratamento. Então, aí o que que acontece? Muitas vezes esses pacientes eles estão sobre tratamentos invasivos, né? Pacientes que estão em tratamentos com quimioterapia, radioterapia, pacientes com uso de dispositivos, né? Sondas, traqueostomia, colonostomia, gastrostomia também, né? Então esses pacientes eles precisam de um cuidado que visa minimizar todo o foco de infecção possível para que não piore a condição dele, né, de saúde e que ele tenha um prognóstico melhor, né? Bom, os pacientes que são acamados, né, esses pacientes que a gente encontra em cuidados domiciliares, eles podem apresentar diversos tipos de condições bucais, né? E muitas vezes não vão ser favoráveis, né? Vão ser encontradas condições bucais assim bem prejudicadas. Pacientes podem apresentar, chegar lá, você vai olhar na boca dele, vai estar com uma halitose, paciente pode estar com uma hipersalivação ou uma xerostomia, né? A boca muito ressecada, né? Então ele vai estar com aquela condição bem complicada, né? Um acúmulo de placa muito grande. Então a gente vai ter que avaliar para a condição desse paciente e ver o que tem que ser feito para poder minimizar todo esse foco de infecção de bactéria que tiver lá e proporcionar o melhor conforto para ele, né? Os locais que a gente atende, né, quando se trata de home care, são clínicas odontológicas, são clínicas de idosos, residências, né? Então a gente tem que estar preparado para quando chegar nesses locais a gente conseguir fazer o melhor atendimento possível, né? E aí a gente vai dar orientações para essas pessoas que estão fazendo os cuidados com esses pacientes, né? Saber e indicar o uso das coisas, né? Do uso da pasta, o creme dental, o uso do fio dental. é, e a gente sabe que muitas vezes alguns profissionais e os familiares, eles não sabem muito como fazer isso. Então é muito importante que a gente explique para eles o como que fazer uma higiene bucal correta, tá? O como deixar aquele paciente confortável, né? Diminuir aquele foco de inflamação, de infecção que tiver,
né? Cuidados com que com a sonda, por exemplo, né? Se o paciente tiver uma sonda, para que aquela sonda não seja um foco, né? Algum meio de causar uma infecção nesse paciente ou alguma complicação maior, né? Então a gente tem que avaliar todo esse painel, vamos dizer assim, né, de possibilidades de coisas e deixar bem explicado para eles o que tem que ser feito, né? Bom, aí a gente vai chegar lá pro auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o cuidador de idoso, familiar e vai falar para ele, olha, você precisa fazer uma higiene desse paciente, desse idoso, e eu tô aqui para auxiliar você, né, para ajudar e te orientar o como fazer isso. Você vai fazer a sua avaliação do paciente, das condições sistêmicas dele, do uso da medicação que ele faz, né, do porquê que aquele paciente está naquela situação, se ele tem Alzheimer, se ele está com alguma doença degenerativa, se ele tem algum problema de mobilidade, coordenação motora, que ele não consegue fazer a higiene sozinho, né? Quais os problemas de saúde que aquele paciente tem, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tá com câncer, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, orientado ao familiar e planejado, principalmente. Tem que ter um planejamento para cuidado com esses pacientes. Não é só chegar lá e falar, ah, ele tem que fazer isso e pronto, acabou. Não, tem que ser planejado. Então, quando a gente vai na casa do paciente, na primeira avaliação, a gente vai fazer anamnese. Vai fazer a anamnese do paciente, coletar todos os dados, todas as informações, né? Se preparar para poder fazer o tratamento do paciente. E aí, eu tô com uma colinha aqui. E aí, a gente vai dar início ao acompanhamento, né? A gente vai orientar o familiar que nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, a gente vai fazer uma adequação do meio, né? A adequação do meio, o que que é? A gente vai fazer a escovação do paciente, a gente vai limpar a cavidade bucal, vai escovar os dentes, passar o fio dental, limpar a mucosa jugal, né, a bochecha pelo lado de dentro, limpar o palato duro, tirar toda aquela placa que está lá em cima, que às vezes muitas vezes fica aderida lá no palato por conta da alimentação, da dieta daquele paciente, que ele não consegue se alimentar e aí fica grudado lá. Também a gente pode fazer o uso com gases, né? A gente coloca umedecida na clorexidina e limpa toda a cavidade do paciente, tira a prótese, orienta o familiar a colocar a prótese, deixar um período, né, na água sanitária, né, numa vasilhinha, que a gente chama de hipoclorito, né, com cândida mesmo, para que seja tirado o máximo de bactéria daquela prótese, higienizar, escovar a prótese. Então, tem toda essa orientação que a gente pode fazer no primeiro atendimento, tá? E nesse primeiro atendimento, a gente basicamente isso, salvo aqueles casos de emergência quando o paciente tá com dor. Aí a gente tem que estar preparado para intervir, né? Se o paciente estiver com dor, aí sim a gente faz algum procedimento no primeiro atendimento, na primeira consulta na residência do paciente. Então a gente previamente já tem que conversar com o familiar e saber o que está acontecendo, para assim a gente chegar na casa do paciente e preparado e não desprevenido, né? E aí, com planejamento, a gente vai fazer os procedimentos, né? E nesse atendimento do procedimento, a gente tem que fazer o máximo de procedimentos possíveis
para não ficar cansativo para o paciente, para não ficar cansativo para o profissional, otimizar o nosso tempo de trabalho, tá? E não ficar aquele tratamento extenso, né? E menos custoso, tanto para o profissional quanto para a família, né? É porque às vezes a gente vai fazer o atendimento domiciliar em lugares que a família não tem condições financeiras muito boas, né? E outras a gente vai ter, né, condições, famílias que têm uma condição financeira melhor. Então, assim a gente ajuda os dois lados, né? Na primeira avaliação, gente, é muito importante. A avaliação no home care, ela não tem como ser gratuita. Ela tem um custo. Então você vai passar o seu custo para o familiar, né, para o responsável pelaquele idoso, pelaquele paciente, porque você vai se deslocar até a casa dele, você vai se deslocar até onde o paciente está, você vai ter o custo de material, o custo da mobilidade, né, do trajeto, né? Então isso não tem como, você tem que cobrar, né? Não é que nem você ir até o consultório e o paciente chegar lá para fazer uma avaliação. É diferente, você tem um custo do seu material que você vai usar naquela avaliação. Seja gaze, seja a clorexidina que você tem que usar, seja o material que você vai disponibilizar para o familiar, pode levar também uma escova para dar para o paciente, ou até mesmo solicitar para a família comprar uma escova, cerdas macias, né? Então todo esse aparato a gente tem que levar. Então a avaliação a gente tem um custo, né? E aí, através dessa avaliação, a gente vai fazer o planejamento e aí sim passar o orçamento do tratamento para o familiar, né? Ó, o paciente ele tá com uma condição bucal prejudicada, tem muita placa bacteriana, tem tártaro, tem que extração para fazer. Então, aí você vai passando os valores dos procedimentos, tá? Então, é assim. É... Bom, aí depois que a gente orientou, né, o familiar sobre o planejamento, o tratamento, existem vários tipos de tratamentos que a gente pode fazer a nível domiciliar. Porém, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir, dependendo também da condição sistêmica desse paciente, né? Se a gente ver e avaliar que não é possível, a gente orienta ao familiar que o tratamento daquele paciente, algumas coisas vão ser a nível hospitalar, né? Paciente com Alzheimer que é muito agitado, que você não consegue ter uma boa abordagem, você precisa entrar com uma sedação, alguma coisa assim do tipo. O paciente PNE, paciente de necessidades especiais, que não colabora, né? Que não consegue ter esse tipo de colaboração com a gente, às vezes a gente tem que indicar o tratamento a nível hospitalar. Então, tem tratamentos que a gente vai conseguir fazer na residência e outros não, tá bom? Avaliou a condição sistêmica, a possibilidade de tratamentos, a gente vai entrar com os procedimentos. Enfatizando que o home care, o objetivo dele não é estético. Como assim não é estético? A gente vai dar, lógico, o nosso melhor para devolver a função e a estética para aquele paciente, né? Mas a gente precisa focar mais no, no foco de infecção. Porque como esses pacientes já estão debilitados, a chance deles terem um foco de infecção ou alguma coisa que possibilite é, piorar o estado de saúde dele, então a gente tem que intervir. Então o home care a gente trata foco de infecção, a gente entra como prevenção, né? A parte estética fica em um segundo plano, vamos dizer assim. E aí a gente faz a adequação do meio bucal,
escovação, fio dental, clorexidina com gás, né? Limpa toda a cavidade bucal, palato duro, palato mole, mucosa jugal, língua, tira aquela saburra, que é uma placa que fica aderida na língua, né? Tira toda aquela placa para não proliferar e piorar a condição bucal daquele paciente. Orienta o familiar sobre os dispositivos que a gente pode usar. Até a gente tem abridores de boca, a gente tem. Se a pessoa não tiver um abridor de boca, a gente pode pegar aqueles palitos de sorvete, enrola na gases com fita crepe e aí coloca no fundo e faz a escovação. Então tem todo esse meio, essas abordagens que a gente pode ter para poder cuidar desse paciente, tá? E aí, alguns procedimentos a gente vai conseguir fazer, né? Curativos, a gente pode fazer a paciente já tem que fazer uma endo. E se você tiver um motor, um compressor portátil, um sugador, ok, beleza, você vai e faz ainda o localizador apical, né? Você isola e faz o procedimento. Agora, se você não tiver, aí é que é a questão. Se aquele dente tiver com uma condenado, né, tiver muito destruído ou alguma coisa assim do tipo, infelizmente no home care a gente tem que ter abordagens mais invasivas. Se não for possível fazer uma endo daquele dente, a gente tem que optar pela exo. A exodontia, né, a remoção daquele dente, porque a gente não pode deixar que aquele dente cause uma infecção naquele paciente. Então, se não der para fazer uma endo, a gente faz a exo, tá? Em home care, a gente tem que ter essa abordagem um pouco mais radical. Então, aí a gente, quando não, faz os curativos, faz o, né, aí depende de como você faz a sua abordagem, né? Se você usa formocrozol ou não, né? Aí vai de cada um. Dentística, a gente, se você tiver, né, o equipamento, dá para fazer aquele preparo cavitário, né? Fazer aquela restauração bonitinha, certinha, né? Se não der, faz o curativo, né? Com CIV com foto ou CIV normal, né? Não tem problema. E, e aí a gente vai e adequa toda aquela situação da boca do paciente. Exodontia a gente consegue fazer, né, a nível domiciliar. Muitas vezes você não vai encontrar na casa do paciente você vai estar no quarto, você não vai ter aquele ambiente asséptico, né? Então você tem que orientar a não deixar com animais, né, transitando ali pelo quarto, pelo ambiente onde você está fazendo o procedimento. Você não vai ter uma bancada, né, que nem no seu consultório, que vai ter as suas gavetinhas lá com os materiais, tudo certinho, arrumadinho. Então você tem que levar tudo na sua malinha para fazer aquele atendimento no paciente. Então aí você leva um Tupperware, né, para descartar materiais usados, né, instrumentais usados, um potinho menor para colocar bisturi, fio, né, agulha, né, materiais infectados. Então tudo isso você já tem que estar preparado para ir levar, tá bom? Para poder fazer esse atendimento e de uma forma bem asséptica, bem organizada. E aí, gente, você leva os seus equipamentos de proteção individuais, né? Leva o jaleco descartável, né? Leva a touca, leva a máscara, né? Ah, e uma coisa muito importante que no do home care não tem, né? Que nem no consultório, que é a luz, né? No consultório você tem lá o refletor, mas na home care você não vai ter. Então você pode ou comprar aqueles óculos que vem com a lupa, né?
que vem com a luz acoplada, ou você leva uma lanterna, ou até mesmo a lanterna no celular também ajuda um pouco, tá? Não é aquela coisa, mas ajuda a olhar a cavidade do paciente bucal, né? E ver o que tem para fazer. Então, tem que ter uma lanterna, alguma coisa que você consiga ter uma iluminação da boca do paciente e assim poder avaliar. Aí você vai fazer as curetagens, né? Limpeza. Não tem ultrassom? Se você tiver ultrassom portátil, beleza. Ótimo, pode usar à vontade. Agora, se não, é na cureta manual, tá? Nós vai lá, raspa todas as faces do dente, tira todo aquele tártaro acumulado, né? Escova, escova. Você não vai ter lá a, o- a escova de Robson, né, para fazer uma profilaxia, tudo, beleza? Se você tiver com um compressor portátil, né, tudo, aí tudo bem, dá para você fazer uma profilaxia bacana. Agora, se você não tiver, você vai pegar e vai escovar os dentes daquele paciente com uma clorexidina. Isso vai ajudar bastante a tirar aquele biofilme, aquela placa que tiver lá. E aí vai orientar o familiar a fazer a mesma coisa quando é necessário para tirar a placa bacteriana, o biofilme, e não deixar acumular e proliferar e virar tártaro e aí ter gengivite, periodontite e outras doenças assim, tá? Então, você vai orientar os familiares para escovação, você vai orientar o manejo, né? O paciente às vezes ele não consegue manter a boca aberta, então você vai usar o palito, né, de sorvete, que nem eu falei, com uma gaze e a fita crepe, você vai colocar no fundo da boca e aí faz a escovação, pega uma gaze, coloca a língua para fora do paciente, e e limpa a língua, né, por baixo, por cima. Clorexidina pega a gaze, passa em toda a cavidade bucal, tira toda aquela saburra, toda aquela placa bacteriana que tiver lá. Então tem todos esses cuidados que a gente pode fazer a nível domiciliar, tá? E aí, com isso, a gente vai reduzir muito o risco daquele paciente ter alguma complicação, né? A gente sabe que esses pacientes que são acamados, eles têm exigem um cuidado muito grande. Às vezes o familiar tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que fazer diversas coisas com aquele paciente. Então a gente orienta, na hora do banho, aproveita aquele momento para fazer aquela higiene completa, né? Aproveita esse momento para que deixe o seu familiar, o seu paciente o mais confortável possível, para que aquele foco de infecção não se agrave e aí vire uma coisa pior, ou ele desenvolva um abscesso, né? Tenha uma fístula, um abscesso grande lá, e eu tenha até mesmo uma complicação maior da inflamação, da infecção descer, né? E causar uma mediastinite, né? Que é uma complicação que muitas vezes os pacientes vão parar no hospital porque a infecção já está muito avançada, né? E aí isso pode levar a óbito, né? Então um dente ele pode matar a gente se a gente não cuidar. Então tem que cuidar desses dentes, fazer as extrações quando não tiver jeito, né? Uma prótese, um preparo para coroa, muitas vezes vai ser complicado para fazer a nível domiciliar, né? Mas a gente vai avaliar e ver o que dá para ser feito, né? Se der para salvar algum dente, a gente vai fazer todos os procedimentos possíveis para salvar. Mas se não der, aí a gente parte para tratamentos mais invasivos e um pouco mais radicais. Então, esse vídeo eu fiz assim, de uma forma para orientação,
né? Não trouxe nenhum artigo científico nem nada, mas é, eu só quis informar um pouco sobre um dos tipos de procedimentos de tratamentos que o dentista pode fazer na carreira dele, né? E o home care tá aí. É, até mesmo no primeiro vídeo que eu fiz, eu deixei o link que está no meu Instagram de cuidados a pacientes idosos. Então isso é vamos dizer, uma complementação, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, no nosso canal. Comentem, compartilhem, tá? E eu espero que vocês gostem e continuem acompanhando aí, tá bom? Obrigado a todos, até mais.